eu ia falar isso na semana passada e acabei me esquecendo. E semana passada, não sei quem lembra que o assunto que eu preguei semana passada. Alguém lembra? Pastor, o senhor está pedindo demais. Final de ano. Passou já 7 dias. O senhor quer que lembra? Você lembra que você almoçou hoje? Não tem uma pergunta mais fácil? Alguém lembra? Então vou pregar de novo a mesma, né? Aliás, eu acho que eu vou ficar pregando essa direto, até vocês falarem, não, pastor, a gente já sabe. Ah, é? Então tá, ué. Então vou mudar, eu vou pregar outra. Não é, irmãos, é que tem tanta coisa que passou na nossa mente, tanta internet, tantas programações, tantas piadas, é tanta coisa que passa que a gente esquece. Mas só que está incubado, quer ver, ó? Nós falamos em Hebreus, capítulo 10, respondemos a uma pergunta muito séria, em 2 textos, tanto em Hebreus 10 quanto em Hebreus 4, os 2 piores textos com respeito à perda de salvação. Os pentecostais associam esses textos com a perda de salvação, e sendo que o texto não tem nada a ver com perda de salvação, tem muito a ver, né, com a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor, e nós citamos o exemplo de alguém que estava presente aqui. Alguém lembra o exemplo de quem nós citamos? Irmão Kleber, agora já vai lembrando, tá vendo? Vai lembrando. E aquela expectação horrível que nós pregamos semana passada, o irmão Kleber testificou para mim ali na porta, falou, nossa pastor, aquilo que o senhor falou é a verdade, aquilo lá é impressionante. Durante todos os dias que eu estive afastado dos caminhos do Senhor, eu sempre tinha um pressentimento de alguma coisa ruim que vai acontecer, não é isso? Alguma coisa ruim, e é o que o texto diz. Então não fala nada de perda de salvação, a pessoa ela mistura as coisas e acaba não entendendo nada. Então eu iria falar para os irmãos o seguinte, aquela mensagem da semana passada foi fruto de uma pergunta de um irmão da igreja. Um irmão da igreja me perguntou sobre aquele texto, e eu comecei a estudar aquele texto e comecei a pregar sobre aquele texto, né? Então eu preparei a mensagem por causa disso. E esse de hoje, na verdade, eu já estava até orando para saber o que Deus queria que falasse, e esse aqui também vai ser a resposta para uma pergunta que me foi feita hoje. Então, se você tiver algum texto que você gostaria de ter uma clareza nele, você tem uma certa dificuldade em compreendê-lo, passa para mim, né? Pode passar para mim, eu vou preparar, vou estudar em cima dele e eu vou trazer a resposta, né? Não tem problema. Então pega qualquer texto aí que você tenha dificuldade de compreender e nós estaremos aqui para esclarecer, tá bom? Nós temos que ter condições de esclarecer todas as questões bíblicas. A Bíblia tem resposta para tudo e nós temos que valorizar isso. Então abra sua Bíblia comigo agora em Mateus capítulo 16 e nós vamos ler do 13 ao 19. Mateus 16, do 13 ao 19. A santa palavra do Senhor diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas,
porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora preste atenção neste versículo. Eu sei que todos os irmãos prestaram atenção, mas foque, por favor, nesse versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Do que Jesus está falando aqui? Vamos orar. Senhor, clamamos que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações e nos instrua nesta noite para que possamos sair daqui edificados pela Tua Palavra, instruídos e logicamente aperfeiçoados para sermos melhores cristãos e melhores transmissores da Palavra Santa do Senhor. Clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem sentar, amados. Nós sabemos que isso que aconteceu com Pedro foi algo muito interessante, porque enquanto cada um dizia alguma coisa a respeito de Jesus, ele foi o único a dizer, né? Ele tinha sempre aquele ímpeto para dizer, era sempre o primeiro. Então ele foi quem respondeu corretamente a pergunta do Senhor Jesus Cristo, dizendo: tu és o Cristo, o Filho, né, de Deus, o Filho do Deus vivo. E então Jesus olha para ele e fala: olha, você é muito feliz, você é um felizardo por dizer isso, porque você realmente teve uma revelação de Deus. Eu estou aqui parafraseando o texto. Você teve uma revelação de Deus, porque não foi carne nem sangue que te revelou esse segredo, esse mistério, essa verdade, que muita gente não sabe, que nós acabamos de comprovar que muitos dos que vocês perguntaram, né, que eu perguntei o que eles estão falando de mim, eles falaram uns Elias, outros João o Batista, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Quer dizer, ninguém sabia. E já você, Pedro, você não, você soube, você respondeu certinho. E essa sua resposta foi muito feliz, você foi muito feliz na resposta que você deu, porque foi meu Pai que revelou isso para você. Porque se não for meu Pai, não tem outra pessoa para revelar. Então, parabéns, né? Você é um felizardo por isso. E imediatamente Jesus então olha para Pedro e fala: eu também vou dizer o que você é pedrisco, né? Você é pedregulho, você é pedrinha, que é o que significa Pedro. E aí, sobre esta rocha que você falou, que é Cristo, que sou eu, sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas o que chama muito a nossa atenção, e que eu quero que os irmãos prestem bastante atenção aqui, é no versículo 19, quando ele fala: e eu te darei as chaves do reino dos céus. No entanto, irmãos, há muita gente que acredita que Pedro tenha sido até mesmo o primeiro papa. Não existe isso. O papado veio muito depois de Constantino, depois da junção da igreja com o Estado. Então Pedro não foi o primeiro papa em hipótese alguma, em livro nenhum, em história nenhuma, só na mente daqueles que querem distorcer a palavra e achar refúgio para os erros doutrinários deles. Mas para quem quer ser bíblico, para quem quer ser verídico, para quem quer ser coerente e verdadeiro, né, historicamente, Pedro nunca foi papa. Mas pelo menos aqui nós poderíamos pensar que Pedro tenha sido o sucessor de Cristo, né? Porque Jesus, ele fez tantas coisas, tantos sinais, tantos milagres, tanta coisa, aí ele deixou um sucessor, não é isso? Ele deixou Pedro para ser o sucessor dele, correto? O que vocês estão me olhando com essa cara? Fala que não, gente. Vocês estão me olhando, só me olham com essa cara feia e não fala nada. Não existe, irmãos, a questão do sucessor. Me fala então, quem foi o sucessor de Cristo?
Me fala quem foi o sucessor de Cristo? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que ele enviou, que estava prometido, né, que iria testificar dele. Então, na terra não tem sucessor não, gente. Entendeu? Essa ideia de sucessor é errada. Não é fundamentada nas Escrituras Sagradas. Essa ideia é criada pelos homens. Então, não existe. Mas, que chaves são essas que foram deixadas então para Pedro? Porque alguma coisa muito séria foi dada para Pedro aqui. E essas chaves não foi dada para todos os discípulos, não foi dada para todos os apóstolos, mas foi dada para Pedro. E que chaves são essas? E era uma coisa muito séria, porque o Senhor Jesus Cristo disse que essas chaves seriam as chaves do reino dos céus, irmãos. Então, isso nos leva, no mínimo, a pensar que alguma coisa muito séria estava sendo dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo para um ser humano como Pedro, falível, cheio de problemas, cheio de dificuldades como ele. E agora, só porque ele acertou em dizer que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora então ele recebeu o privilégio de ter a chave do reino dos céus. Então, quando Pedro morreu, ninguém mais então poderia ir para o céu, porque só ele tinha as chaves do reino dos céus. Aí ele morreu. Então, enquanto se converteram aos pés de Pedro, enquanto se converteram debaixo do ministério dele, as pessoas tinham o reino dos céus garantido. Quando Pedro morreu, acabou. Também isso é ilógico, irmãos, porque quem salva é Jesus, não é Pedro. Então isso aí é infundado também. Essa ideia também não pode ser aceita. Mas ao darmos razões para não aceitarmos a sucessão apostólica de Pedro, nós precisamos então dar uma explicação adequada, dentro das Escrituras, logicamente, do que Cristo realmente queria dizer quando deu a Pedro aquelas chaves do reino dos céus. Então, primeiro eu quero que você preste atenção. Nós vamos fazer aqui pelo menos duas observações. O termo no plural, chaves, implica em mais de uma porta a ser aberta. Senão, se você tem uma porta só para ser aberta, você não precisa de chaves. Você precisa de uma chave para abrir uma porta. Agora, se você tem chaves, é porque você precisa abrir mais portas. Pelo menos isso nós concordamos. Outra observação. Em Apocalipse 1:18, o Cristo ressuscitado no céu, ele deixou bem claro que tem em seu poder as chaves da morte e do inferno. Se ele tem as chaves da morte, é porque automaticamente subentende que ele tem as chaves da vida. Porque se ele está no poder dele até a chave da morte e do inferno, então é só através dele também que pode chegar à vida. E ele diz aqui no versículo 18: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então nós devemos concluir, irmãos, que na época em que João escreveu o Apocalipse, Pedro, ele não tinha as chaves mencionadas na passagem. Ele não tinha chaves do reino dos céus nesse sentido, porque quem tinha o poder delas era o Senhor Jesus Cristo. Agora, nós cremos que a Bíblia ensina que Pedro usou coerentemente, corretamente, ele usou as chaves em 3 ocasiões para abrir as portas que ainda permanecem abertas até os nossos dias, até os dias de hoje. Portanto, o uso das chaves já terminou. As portas que ele tinha que abrir, ele abriu. E agora elas estão abertas. E essas chaves são muito importantes para nós, porque esclarece um monte de coisa, inclusive algumas informações até sobre línguas, dom de línguas nas Escrituras. Então preste atenção.
Essas portas foram portas no corpo de Cristo, que é a igreja. Portas de fé. Basicamente, 3 grupos de pessoas receberam o privilégio de ter as portas abertas. O primeiro grupo é Israel, os judeus. O segundo grupo são os samaritanos. E o terceiro grupo são os gentios. Essas 3 classes de pessoas compreendiam basicamente todo o povo, toda a gente que existia no mundo de então. E aliás, até hoje. Pedro, ele usou as chaves em conexão com o Pentecostes. Interessante que lá em Atos 2, ocorreu o Pentecostes e ele usou a primeira chave ali, para abrir a primeira porta. E justamente preste atenção, porque eu não vou ler agora, você pode ler depois, mas em Levítico 23, 22, fala desta cerimônia que existia para os judeus, que era a festa da colheita, que era 50 dias. Então, essa Pentecostes vem daí. E uma coisa importante é que Israel é representado como uma colheita principal de Deus. Você pode ver que o apóstolo Paulo tinha clareza nisso quando ele escreveu aos Romanos, e ele disse em Romanos 1,16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas ele disse que mais? Primeiro do judeu e também e depois do grego. Então, a colheita principal era Israel. Os samaritanos são representados pelos pobres, ou seja, eram aqueles meio judeus e meio gentios. Que pobres, pastor? Os pobres que foram deixados na terra quando Nabucodonosor levou Israel para a Babilônia. Isso você encontra o registro em 2 Reis capítulo 24, 14. O terceiro grupo são os gentios, que são representados pelo estrangeiro, nos cantos do campo, aquele povo que não era nem povo, não era nem considerado, não era judeu, não era samaritano, ele era gentil. Nós, tem algum judeu aqui? Tem alguém aqui casado com um judeu? Então, se você não é judeu, e se você não é casado com um judeu, então você é gentil. Então é para nós isso aqui. Agora isso, irmãos, se aplica à parábola da grande ceia dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas capítulo 1, versículo 16 a 24. E eu não vou me ater a isso agora, porque o assunto vai se prolongar um pouquinho mais, mas pelo menos para você ter um pouco de noção do que nós estamos falando, o pano de fundo. Pedro, irmãos, ele era o porta-voz oficial de Deus, e essa autoridade foi dada pelo Senhor Jesus Cristo, quando disse: eu também te digo que tu és Pedro, tal, e eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele preza muito, o Senhor Deus, ele preza muito para o princípio de autoridade. O princípio de autoridade nas Escrituras é muito claro. Ele respeita as autoridades. E isso é instituição divina. Tanto é que as próprias autoridades que nós temos, elas foram ordenadas por Deus, conforme Romanos 13 fala, que toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então quem resiste à ordenação de Deus, resiste à ordenação humana, resiste à ordenação de Deus. Uma potestade dada por Deus, nós não podemos resistir. E Pedro recebeu essa autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo de abrir a porta da fé na igreja a cada um desses 3 grupos aqui da nova dispensação, que estava marcando um novo período. A dispensação agora chamada a dispensação da igreja. Alguns autores colocam essa dispensação como a dispensação
da graça, e outros colocam esse nome como a dispensação do Espírito Santo. Tanto faz, qualquer uma dessas três que você quiser colocar está correto. Dispensação da igreja, dispensação da graça e dispensação do Espírito Santo é a mesma dispensação, é o mesmo período que começou basicamente desde o início da igreja, né, até agora. Nós estamos nesse período agora. Agora, em Atos 2, Pedro abriu a porta do reino dos céus para os judeus. Quem tinha autoridade para abrir a porta dos céus para todos os povos, essa liberdade foi dada para Pedro. E Pedro então abriu ali em Atos 2, versículo 14. O versículo 14 diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Então, a quem Pedro estava pregando aqui, conforme esse texto? Aos judeus, homens judeus. Olhe no versículo 22. Ainda Pedro pregando: Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Aqui ele estava falando a quem? Aos israelitas, aos judeus. E no versículo 36, você pode ver o resultado. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Naquele momento ali, irmãos, naquele momento ali, algo maravilhoso estava acontecendo, porque estava marcando o início de uma nova era da igreja agora. Então seria um novo período. Aqui o texto não fala necessariamente que eles, ao receberem o batismo do Espírito Santo, eles falaram em línguas. Mas você pode ver que os apóstolos e todos os irmãos que estavam ali reunidos, eles, quando receberam o dom do Espírito Santo, eles falaram. Agora preste atenção. O versículo 40 diz: E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. E aí agregou-se um grupo grande de pessoas. Então nós vemos em Atos 2, Pedro abrindo a porta do reino dos céus para os judeus. Podia ter sido qualquer outro. Não, tinha que ser Pedro. Porque a ele que foi dado as chaves. Era ele que tinha que abrir. Não era outro. Qualquer outro estaria desconforme. Poderia até pregar, mas na hora de puxar a rede, na hora de falar: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e tal, aquele momento tinha que ser Pedro, porque é a ele que foi dada a autoridade de abrir as portas. Entendido até aqui? Então vamos para o segundo grupo. Em Atos 8, Pedro abriu a porta do reino dos céus para os samaritanos. Olha o versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Filipe era um dos diáconos escolhidos para ajudar na distribuição da cesta básica lá para as viúvas que estavam em Jerusalém. Mas só que ele saiu pregando a palavra e foi parar em Samaria. Quem que morava em Samaria, gente? Os samaritanos. Eram eles que moravam em Samaria. Então eles foram
Ele foi pregando a palavra e muita gente se converteu. Observe o versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão. Preste atenção nesse homem, porque é importante para a explicação que eu vou dar. Chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, que era mágico, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Agora preste atenção, os samaritanos, pergunto, Pedro já tinha ido lá e aberto a porta da salvação para os samaritanos? A porta do reino dos céus? Não. O que Filipe estava fazendo lá? Ele estava pregando. E muita gente se converteu? Sim. Até o Simão, mágico? Sim. Agora veja o versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Eram companheiros. Mas por que Pedro? Mandasse só João. Não, porque Pedro tinha chaves para abrir a porta para os samaritanos, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido. Uai, mas como assim? Eles não tinham convertido? Eles tinham convertido. Eles já não tinham aceitado a palavra? Eles tinham aceitado a palavra. Ah, mas como é que eles não tinham recebido o Espírito Santo? Porque a porta ainda não tinha sido aberta. Quem tinha que fazer isso era Pedro. A igreja tinha consciência disso? Tinha. Por isso mandou Pedro para lá. E aí quando Pedro chegou e impôs sobre eles as mãos, olha o que aconteceu, versículo 16 ainda: mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Sinceramente, irmãos, embora aqui não fale que eles falaram em línguas, com certeza o fizeram. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque o judeu, ele depende de sinal. Ele vive atrás de sinal. Ele ficou atrás de Jesus, tudo querendo sinal. Aí, quando aconteceu aquele sinal em Atos, eles creram. Então foi um sinal grande. Foi um sinal grande. E aconteceu com os judeus, aquele sinal das línguas. Então aqui também eles falaram em línguas, mas não está escrito, tudo bem. Mas olhe comigo, irmãos, a questão é que o homem, Simão, ele mesmo ficou tão impressionado de ver que só pela imposição das mãos alguma coisa estranha acontecia. O que era que acontecia? Eles recebiam o Espírito Santo. Como é que ele sabe que eles recebiam o Espírito Santo? Porque viam eles falar aquelas línguas, e quando ele viu aquilo ali, ele confundiu, coitado, com as mágicas dele. Falou: nó, quanto custa essa mágica? Quanto custa essa mágica? Eu quero pagar. Me dá também esse poder para eu colocar a mão também para eles falarem. E Pedro falou: negativo. O seu dinheiro seja com você para perdição. Está errado isso aí. Não deve. E aí o que aconteceu? Realmente eles receberam o Espírito Santo e foi aberta a porta ali para os samaritanos. É interessante. Mas agora, em Atos 10, Pedro abriu a porta para os gentios. No capítulo 10, versículo 21,
E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram. Então aqui eu não vou ler todo o texto, porque os irmãos já conhecem a história. Ele teve uma visão, né, que um lençol estava baixando pelos quatro pontas, porque ele estava no terraço, estava com fome, era meio-dia, e ouviu uma voz do céu que dizia: Pedro, mata e come. Ele falou: não, Senhor, nunca vou colocar na minha boca alguma coisa comum ou imunda. Ele falou: não, mas não considere comum ou imunda o que eu purifiquei. E aconteceu isso por algumas vezes, e o lençol foi embora. E de repente chegou esse pessoal enviado por Cornélio, o centurião, e esse centurião era gentil, e chegou lá para buscá-lo, e o levou até Cornélio. E olha então, versículo 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Pedro não gostou disso, mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Eu não sou nada não, está se encurvando perante mim, eu não tenho poder de nada, eu não sou nada. Mas ele tinha autoridade, irmãos, ele tinha autoridade para abrir as portas do reino dos céus para os gentios. Versículo 28. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. E aí acontece tudo aquilo, Cornélio fala o que aconteceu, e logo Pedro então começa a falar, a pregar no versículo 34, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando na Galiléia e depois do batismo que João pregou. Preste atenção, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus Nazareno e tal. E nós somos testemunhas. E acontece o seguinte: depois de Pedro pregar o que ele tinha que pregar, veja o versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então eles falaram, porque o sinal notório para os judeus aceitarem que a porta da salvação tinha sido aberta para os judeus, para os samaritanos e para os gentios, era o mesmo sinal. E isso com certeza aconteceu. O versículo 47, respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Quer dizer, do mesmo jeito que aconteceu com a gente, aconteceu com os gentios, aconteceu com os samaritanos. E a igreja de Jerusalém aceitou tudo isso, porque era proibido um judeu ir na casa de um gentil, e agora principalmente pregar, e principalmente se converter, e principalmente receber o Espírito Santo, e falar em outras línguas igual aconteceu com eles. Então, aquilo ali selou os três grupos. Agora olhe comigo, por favor. Pedro foi questionado em Atos 11, que ele tinha ido na casa de gentios. Ele foi questionado, falou: mas o que é isso? Você foi lá? E então ele faz a sua justificativa. Versículo 15: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Então ele conseguiu mostrar para as pessoas, apaziguar. Veja o versículo 18: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então as portas foram todas abertas por Pedro e permanecem abertas até hoje. Porém, irmãos, tem mais um detalhe em Atos que eu queria encerrar falando. Tem mais um detalhe em Atos.
Em Atos nós temos um outro grupo, um grupo de discípulos de João, que também falaram em línguas quando foram batizados. Como é que se explica isso? Então abra lá em Atos 19, que foi o texto que nós lemos. Lemos no início, Atos 19, do 1 ao 11. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Quem chegou a Éfeso? Paulo. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eles eram discípulos de quem, esse povo aqui? Eles eram discípulos de João. Que João? João Batista. Mas eles estavam ali perdidos. Então Paulo, veja o versículo 4, versículo 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Então é importante a questão, o batismo é um sinal de identificação com o grupo que você está inserido. Batismo é identificação, identificação de declaração de fé. Por isso, nós temos até em nossa igreja, quando alguém vem de qualquer outra denominação, que não seja batista fundamentalista, ele deve se batizar novamente. Por quê? Porque ele deve declarar e mostrar para todo mundo que ele de fato, ele está abrindo mão de toda a sua fé passada, de toda a sua crendice passada, de todo o seu doutrinamento passado e aceitando o doutrinamento bíblico desta igreja. É assim que funciona. Por quê, pastor? Porque não adianta você ter pessoas aqui dentro que não acreditam no que nós acreditamos. É só problema. Só problema. Porque principalmente grupos que acreditam na salvação pelas obras, acreditam na salvação pelo batismo. Então, se você colocar como exigência, tem que batizar, a pessoa fala: não, batizar de novo eu não batizo. Por quê? Porque eu já fiz uma vez, eu estou salvo, eu não estou garantido, eu não preciso batizar de novo. Irmãos, eu de coração quero dizer para vocês, eu não tenho qualquer problema de batizar quantas vezes for. A questão é, lamento até informar isso para vocês, nós fazemos treinamento dos irmãos que estudam no seminário, eles já me batizaram trocentas vezes aqui, nas nossas aulas práticas. Já fui batizado um monte de vezes. Então esse negócio, não fica preocupado com essa questão. A questão principal é o que está por detrás disso, o que está por detrás do batismo. Eles receberam o batismo de João porque aceitaram a doutrina, a pregação de João. Agora, Paulo chega e fala: mas em que fosse batizado então? Falou: no batismo de João. Versículo 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então, o batismo de João, veja o princípio de autoridade. Para Deus aprovar o trabalho de João, Jesus aceitou ser batizado por ele. Não era o batismo de arrependimento? Jesus tinha que arrepender do quê? Jesus tinha que arrepender do quê? Não, ele não tinha que arrepender de nada. Mas então por que ele foi batizado por João? Porque ele disse: é necessário agora, por esse tempo, para que se cumpra a palavra, todo o propósito de Deus. Então ele aceitou ser batizado por João. E João sabia, falou: não, eu que careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Exatamente. Questão de princípio de autoridade. João era autoridade.
foi o precursor de Cristo. Cristo se submeteu à autoridade de João. Deus leva a sério esse negócio de autoridade, irmãos. E Jesus se submeteu e foi batizado. Correto? E vários discípulos de João foram batizados. Mas agora Paulo pega eles ali e fala: gente, vocês precisam ser batizados, mas é no nome de Jesus. Espera aí, não é naquele batismo de João, não. O nosso, inclusive, irmãos, o nosso batismo não é necessariamente o batismo de João. Tudo bem que nós também cremos que a pessoa, para ser batizada, ela tem que se arrepender. Amém ou não? Mas nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo de Jesus, que Ele instituiu. E os que foram, versículo 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o quê? O Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. O mesmo sinal que aconteceu com os judeus, para Pedro abrir as portas, o mesmo sinal que aconteceu com os samaritanos, que Pedro abriu as portas, que aconteceu com os gentios, que Pedro abriu as portas. Então, esses aqui, eles poderiam ser judeus, poderiam ser gentios, poderiam ser qualquer coisa, mas o grande detalhe que estava fazendo a diferença é que eles eram resquícios do ministério de João. E bem provável não ficaram lá em Jerusalém, nem souberam desse tal de Jesus Cristo, e nem souberam desse Espírito Santo, não sabia de nada. Eles estavam seguindo o batismo de João. Agora, era necessário Deus, mais uma vez, aprovar o ministério de João, a autoridade, autenticar o ministério de João, mas agora, mais do que qualquer outro, autenticar o ministério de quem? De quem? De Paulo. Quem que impôs a mão e veio o Espírito Santo? Lá quem impunha a mão e vinha o Espírito Santo? Não era Pedro? Agora aqui Paulo impôs a mão e veio o Espírito Santo. Igual Pedro fez, Paulo fez. Porque o que acontece é que ninguém estava querendo engolir Paulo, sabe? Esse ministério de Paulo, um judeu com o ministério de ir pregar aos gentios, negativo. Aqui ele estava em qual cidade, gente? Éfeso, Ásia, gentios. Ele estava lá, encontrou esses discípulos de João, precisava então dar um ultimato nisso. O que aconteceu? E estes eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus, né? E assim, nós basicamente encerramos. Em Atos 22, versículo 21, em uma das pregações e defesas de Paulo, ele disse: e disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Paulo, ele tinha um ministério para com os gentios, mas em nenhum outro texto nós vemos ele impondo as mãos sobre alguém e a pessoa sendo batizada com o Espírito Santo, falando em línguas e tal. Esse momento foi fundamental, por quê? Porque selou, autenticou, comprovou o ministério de Paulo que Deus tinha dado, né, de uma forma especial. Você é um judeu, eu quero que você pregue aos gentios. A igreja nem estava aceitando isso, mas agora, depois de tudo isso, irmãos, não tem como negar. Paulo, ele tinha autoridade dada por Deus para poder pregar o evangelho para os gentios. Ele sempre pregava primeiro para os judeus, mas depois ele ia e pregava para os gentios, porque ele tinha sido enviado para os gentios. Então, em suma, o meu tempo já deu aqui, passei 5 minutos, 7 minutos, eu creio. Mas é importante que vocês selem isso no coração.
Jesus Cristo deu 3 chaves para Pedro. Pedro abriu a porta da salvação para os judeus, para os samaritanos e para os gentios. A manifestação que os 3 grupos tiveram foram as mesmas. Deus então abriu a porta da salvação para o mundo. Paulo foi o último dos apóstolos, que muita gente nem o considerava apóstolo. Ele encontrou com os discípulos de João, que num sentido foi antes de Jesus. Jesus se submeteu a João e foi batizado por ele. Agora seria fundamental o ministério de Paulo ser marcado com os mesmos sinais que Pedro teve quando ele impunha as mãos. Ele impôs as mãos, as pessoas receberam o Espírito Santo e realmente foram seladas. Enfim, a questão do batismo é muito séria, porque aqui esses que já tinham sido batizados uma vez não se preocuparam em batizar-se novamente, porque agora eles estavam se identificando com Cristo. E quando nós colocamos a exigência na nossa igreja para que outras pessoas de fora se batizem, para que eles realmente se identifiquem com a nossa doutrina. E é tão fato isso, gente, é tão comum, que é lamentável dizer isso, mas os irmãos sabem. Em qualquer seita que você for entrar, você vai ter que ser o quê? Batizado. Até na maçonaria, que eles falam que nem são religião, mas lá você tem que passar pelo batismo para poder fazer parte da maçonaria. Que dirá na igreja de Cristo? Então, uma instituição divina, o batismo, é para a glória dele e é para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor,